Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe André Luiz Peixinho, graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Medicina Interna pela Universidade Federal da Bahia, atualmente professor titular e diretor da Escola Baiana de Medicina e Saúde, professor associado, companheiro espírita, divulgador da causa do espiritismo. Seja bem-vindo, André Luiz Peixinho. Muito obrigado pela oportunidade, meu xará André. Estamos aqui à disposição para as perguntas que forem pertinentes. Nós conversávamos, Peixinho, e você me disse que atualmente você voltou a... É professor, diretor de faculdade, mas agora você desenvolve um curso na Faculdade de Medicina da Bahia? Foi aprovado, até com muito entusiasmo, o curso chamado Saúde e Espiritualidade, que hoje é uma espécie de carro-chefe de pensamentos não convencionais, que vem da Organização Mundial de Saúde, que já existem várias faculdades no mundo inteiro e que nós incluímos na Bahia, digamos assim, até com certo atraso administrativo. Discutíamos essas questões em disciplinas as mais variadas, mas agora tem uma disciplina optativa para os estudantes da área de saúde. Quer dizer que o estudante da área de saúde agora ele passa a ter um aspecto, olhar a questão da espiritualidade. É possível olhar a questão da espiritualidade sem olhar a questão da religiosidade ou elas caminham juntas? A religiosidade é vista como uma forma de expressão da espiritualidade, mas existem outras formas que não estão ligadas necessariamente a esse sentido de religiosidade que nós estamos acostumados a pensar, principalmente não estando ligadas a um movimento religioso que é naturalmente social, isto é, não ter uma religião específica, mas haver espiritualidade sem a forma de religião estruturada. Isso é comum, isso é muito frequente nos ambientes acadêmicos. Olhando ainda para os ambientes acadêmicos, é natural a questão da ciência. A ciência trabalha e utiliza-se de parâmetros claros, definidos, para que ela aprove ou desaprove, para que ela concorde ou concorde. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei, Kardec vai levantar uma questão onde o Espiritismo e a ciência precisariam se encontrar ou caminharem paralelamente, um dando suporte ao outro. Quando nós olhamos para um nascer ou um curso que já existe sobre saúde e espiritualidade, é possível traçarmos um paralelo com isto ou estamos distantes? Quando a gente estuda do ponto de vista acadêmico a obra de Allan Kardec, a gente vai verificar alguns aspectos que são extremamente originais. O primeiro deles é que ele viveu num século onde havia um esgarçamento entre as esferas culturais. Ciência, religião, filosofia e arte estavam divorciadas. E ele propõe a religação dos saberes. A aliança da ciência com a religião, esse é o aspecto que você está colocando, mas ele trabalha via filosofia e faz algumas incursões na análise da arte que ele estudava na época, né? Eu me recordo que um professor de psicologia muito conhecido, Pierre Rivaio, numa das bancas de mestrado na Faculdade de Educação na UF, na Universidade Federal da Bahia, disse: olha, Allan Kardec era o pioneiro da religação dos saberes. Isso é original, né? O segundo aspecto é que Allan Kardec trabalhou com um modelo de ciência multicêntrico, isto é, vários
centros aportavam informações para ele. E o mais interessante é que ele produz um conhecimento baseado numa novidade, que é a comunidade interexistencial. De modo que ele encarna uma espécie de novidade epistemológica. O que a gente está tentando fazer agora, e que a comunidade acadêmica está reconhecendo como necessária, é sair do modelo de ciência tradicional neopositivista, quantitativa, que é a característica da ciência moderna, para uma ciência mais ampliada, do qual você vai fazer pesquisa em espiritualidade. Existe uma rede universitária de pesquisa em espiritualidade dentro da UFBA. Existem várias teses de mestrado, hoje de doutorado, sobre espiritualidade na vida das pessoas. Então não é mais algo estranho à academia, faz parte do contexto das pesquisas normais, dos mestrados e doutorados. Peixinho, ainda conversando sobre essa questão de saúde, espiritualidade, esclarecendo, nós temos que chegar nos preceitos evangélicos. Muito se fala sobre o cristianismo, para nós, pelo menos, que estamos do lado ocidental do mundo, né? Porque o lado oriental do mundo acaba tendo uma outra perspectiva e uma outra expectativa. É possível alinhar, inclusive dentro da academia, saúde, espiritualidade, religiosidade e cristianismo? Eu acho que a academia ela padece de uma limitação, porque ela excluiu a religião, exceto nos cursos de ciências da religião, da sua perspectiva de atuação. Embora isso a gente se veja que há uma progressiva reversão. É claro que, como ela se propõe a usar fundamentalmente um método experimental, era preciso que também as religiões saíssem do lugar que estão, porque elas se aprisionaram numa forma dogmática de se expressar. E esse diálogo a gente encontra já possibilidades. Desde os anos 70, 80, quando Fritjof Capra publicou um livro chamado Pertencendo ao Universo, e a possibilidade do diálogo entre a ciência e a religião, depois entrevistas com David Bohm, que isto vem, digamos assim, diminuindo as barreiras possíveis da atuação da religião em geral, né? Eu me recordo de uma professora muito cara, Liana Azevedo, que quando eu fui aluno do mestrado, ela era agnóstica. Depois encontrei-a estudando Teilhard de Chardin. Aposentada, depois de ser reitora, ela trabalhava com a questão da fé na ciência. Já estava bem mais próxima de um estudo mais rico nessa perspectiva da fé. É que a gente se acostumou muito, que foi muito trabalhoso, inclusive tornar hegemônica, a ideia de que a razão resolve tudo. Agora que a gente está vendo que a intuição está aparecendo, que a razão tem seus problemas práticos, então começam a emergir possibilidades fideísticas, como se diz na linguagem técnica, de aproveitamento dos saberes da religiosidade. É claro que não vai ser a forma religiosa, mas o espírito da religião, este vai estar presente, principalmente em áreas como psicologia, hoje a psicologia transpessoal, a psicologia do sentido da vida, a psicossíntese, que são ramos da psicologia, já tratam dessas questões com a máxima naturalidade, né? Mas para chegar na área de engenharia, na área de exatas, isso demanda uma certa mobilização arquetípica, uma mudança de percepção da realidade muito mais ampla do que nas áreas de humanas e de saúde. Falando do cristianismo, hoje o estudo do cristianismo está feito limitado a tudo aquilo que publicado no Novo Testamento dentro das escolas religiosas. Estas estudam todas as mensagens do cristianismo e procuram dar a sua interpretação, o seu esclarecimento, porque ela consola, ela esclarece. Como alinhar esse aspecto consolador que o cristianismo traz
É lógico que o Espiritismo dá toda a sua parcela esclarecedora com aquela pessoa que chega e procura um socorro, um alento, e procura o psicólogo, procura a ciência, que tem que procurar, procura o médico. Como convergir essas realidades aparentemente distantes para alguém que está no meio de uma dificuldade, no meio de um problema? Eu te faço essa pergunta, Peixinho, porque muitos dos nossos telespectadores enfrentam seus desafios. Então ele vai ao médico, vai ao psicólogo, ele vai à religião, tudo isso ele está procurando resolver um problema, resolver uma situação que lhe aflige. Como traçar, como cuidar destes caminhos? Eu acho que o futuro pode ser fundamentado na integração dos saberes que o pensamento espírita propõe, superando a noção materialista da concepção vigente. Hoje a gente precisa ir ao médico ali, que não se comunica com o psicólogo acolá, que não tem muito a ver com o atendimento espiritual do centro espírita além, e que continua a velha, agora já está velha, né? Fragmentação, que é a característica da razão analítica. Fragmenta tudo. Ela divide em partes para poder tentar compreender melhor. Isso é o desafio para as novas gerações construírem esquemas de entendimento em que os saberes das diferentes esferas culturais podem ser complementares, pode ajudar a pessoa simultaneamente. Nesse sentido, a gente está criando uma clínica lá em Salvador, um tipo de atendimento que vai compreender todas essas possibilidades aí. A psicologia, a medicina clássica, a espiritualidade, os atendimentos religiosos, tudo no mesmo espaço. Tudo no mesmo espaço. E a arte como complemento terapêutico. Também. Tudo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. É multi... É integrativo. É integrativo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É a ideia. E não vai haver incompatibilidade. Claro que algumas pessoas serão profissionais de uma área, outros de outra, mas eles terão um eixo estruturante comum de pensamento, de reflexão e de praxis, para poder as coisas não serem apenas um ajuntamento de saberes. É preciso que seja uma verdadeira síntese cultural, que é essa proposta espírita que eu acho mais abrangente e a mais original de todas. Então isso é possível. É possível e realizável. Já estamos fazendo isso com o ambiente universitário. Com o ambiente universitário. A clínica é universitária. Telespectador do Visão Espírita, conversar com o Peixinho é uma conversa de vanguarda. É trazer à luz aquilo que está aparentemente distante, mas já está no campo da experiência, do aprendizado, da transformação e da mudança para a nossa melhora, para melhorar a nossa condição de vida, para ver que nós estamos conversando com um pesquisador, doutor, médico, filósofo, né? Psicólogo, professor, alguém que tem toda a vivência da academia, mas também traz toda a sua capacidade esclarecedora, evangelizadora do consolo dos ensinos de Jesus. Falando em Jesus, Peixinho, como é que muito se fala sobre, e é importante se dizer, sobre o Sermão do Monte. Como dar uma interpretação para o Sermão do Monte, para que esta verdade que ajuda a humanidade, segundo muitos outros pesquisadores, como olhar isto também com essa percepção acadêmica? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, é difícil você traduzir para o cotidiano a experiência vivida num ambiente de coletividade daquela época, não por causa da questão cultural, é porque o que é falado não é a essência do que é sentido. Isso é básico. Então, as palavras colocadas no texto não dão a dimensão do que é a emoção transmitida, o sentimento despertado, a intuição, o insight do momento das pessoas. Então, a comunicação escrita, ela tem essa desvantagem de não ter o clima. Entendi.
da época e das circunstâncias que se estava vivendo naquele instante. Esse é um primeiro passo para a gente compreender como chega até nós muito restritivamente a comunicação que está nos evangelhos com o nome de Sermão da Montanha. O segundo aspecto é que a linguagem do Sermão da Montanha não é uma linguagem racional analítica, que é o costume nosso, argumentativo, pelo menos naquele período que eu chamo que é o das bem-aventuranças. Ali não há, são imperativos categóricos, como diria o filósofo Kant. Olha, é assim. E para a academia seria importante fazer estudos experienciais, o que é diferente dos estudos experimentais. No experimental você olha o externo, no experiencial você olha para si mesmo. Mas você faz uma pesquisa, você está pesquisando em que medidas se transforma ou que possibilidades tem de criar novas vivências de um modo geral. Então o Sermão da Montanha para mim só pode ser compreendido se ele for vivido, né? Esta é uma questão que vem da fenomenologia, de certa forma, desses modelos novos de interpretação do próprio conhecimento e da própria realidade, né? É preciso sentir e viver para saber o que é. O que vai dar trabalho para se transformar numa pesquisa neopositivista, tradicional, quantitativa, quantas pessoas melhoraram com o Sermão da Montanha, quantas pioraram. Quer dizer, isso aí é um externo olhar, não é o viver, o viver. Daí muitas dissertações são o vivido hoje. São dissertações chamadas qualitativas, porque elas pelo menos tentem a querer ver o fenômeno como acontece na pessoa por inteiro. Então o Sermão da Montanha, em certo sentido, vai ser demorado ainda em matéria de compreensão, porque ele exige isso. Não é o lido, é o vivido. Ora, mas uma vez que há pessoas que vão dizendo, olha, ressignificou a minha vida, transformou meu modo de percepção da realidade, me fez mais feliz, isso já dá margem a interesses de estudos, mesmo que ainda simplificados, né? E aí está, reparei que o Sermão da Montanha, ele começa com as afirmativas de felicidade. Bem-aventurado é o indivíduo feliz. Sim. E felicidade é a temática central de todo ser humano. Todo mundo, no fundo, quer ser feliz. Entendi. Desta ou daquela forma, está buscando esta felicidade. Só que ali tem todo um roteiro de felicidade. Você pode prestar atenção, olhando, ainda que do ponto de vista racional, que ali estão os aflitos, encontrarão consolação. Isso vai a humanidade quase toda, né? Os com fome e sede de justiça é outro grande grupo, serão saciados. Você vai encontrar os misericordiosos, alcançarão misericórdia, porque precisam dela, né? Dessa história. Depois disso, você vai encontrar as propostas de desafios. Seja pacífico, manso, para você saber o que é felicidade. Seja pobre de espírito, para saber o que é felicidade. E aí, claro, cada um vai fazer a sua leitura sobre o que é ser pacífico, ser pobre de espírito, depois você vai encontrar o desafio de se tornar filho de Deus, de alguma forma, vivendo a experiência de ser pacificador. E, é claro, aquilo que é a dimensão mais luminosa, como se diz em psicologia transpessoal, que é a dimensão do transcendente. Ele diz, olha, você pode perceber Deus pela pureza de coração. E, ao mesmo tempo, é um roteiro, é um manual de, olha, são essas as condições para que esse fenômeno ocorra. Como a gente diz, olha, as condições para que uma substância reaja com outra são essas. Para que uma substância física mude de estado, são essas. As condições para você ser bem-aventurado, feliz, são essas aqui. Quer dizer, é um grande roteiro que dá para ser vivido, e esse é o nosso desafio hoje, e com isso nós transformarmos a nossa realidade mundana, que é a proposta de Jesus. O Evangelho não veio simplesmente para ser um discurso religioso, ele veio para construir uma estrutura social,
ambiental, psicológica, uma compreensão da vida e de como viver feliz. Quando o Sermão do Monte, ele começa assim: e Jesus, vendo a multidão, começou a falar. Nós estamos diante hoje de uma multidão, né, que todos olham para as religiões, né, tiram as suas interpretações. Nós vemos que algumas focam muito no Velho Testamento, né, porque aí nós estamos diante de uma realidade de domínio, de senhor, né? Como interpretar esta questão que dele começar assim, e olhando a multidão, como se Jesus continua olhando essa multidão hoje e iniciando a sua fala, ou essa fala de Jesus ainda é da nossa parte, pouco interpretativa ou ajustada a uma conversa simplesmente religiosa? Olha, é difícil de responder se o que ele estaria fazendo hoje, o que ele está fazendo hoje, considerando que é um ser imortal. Mas o fato é que a pergunta que eu faria é: e a multidão olhando para Jesus escutou o quê? O inverso. O sermão da montanha já está posto, mas não está vivido. Então, nós temos uma longa estrada de aprendizagem. Porque saber que não se transforma em comportamentos é um saber de superfície, é um saber meramente intelectual. Então, a nossa grande questão hoje com Jesus é saber, viver, experienciar para compreender aquilo que foi para nós colocado como o mais, no nosso entendimento, o mais elevado nível de realização humana. Essa é a grande questão. Olhando para a grande questão da humanidade, hoje nós estamos observando que cada vez mais as pessoas se afastam disto. Elas não se aproximam. Elas permeiam, mas tanto é que as religiões hoje, de um modo geral, fazem o seu trabalho, mas a grande população dá-se a impressão de que ela está ausente. É ausente por causa da celeridade do mundo e as religiões não estão conseguindo isto e esta mensagem não está chegando, ou porque nós estamos muito desconectados desta percepção do valor enquanto multidão, estou indo naquilo que você disse, enquanto multidão eu estou aqui olhando. O que essa multidão enfrenta hoje que aparentemente se distancia do Sermão do Monte? Não mudou muito em termos substanciais, em termos de forma, sim, as formas mudaram. O ser humano continua o mesmo, no certo sentido, buscando a sobrevivência corporal, que é o que ele mais preza e porque é o que ele tem consciência. O Evangelho veio para mostrar que você é um ser espiritual. Só que entre consciência corporal e consciência espiritual há uma distância razoavelmente grande no cotidiano da vida. As religiões vieram como uma espécie de estímulo ao despertar dessa dimensão espiritual na consciência humana, mas ainda estão longe de adentrarem o reino da experiência vivida. A maioria das pessoas, embora tenham dito que são religiosas, fazem da religião um modo de sobrevivência corporal. Ainda são. Daí se cunhar o termo neomaterialismo espiritual. Neomaterialismo? Você usa a religião para benefício material. Que a maioria das pessoas faz. Você tome, por exemplo, a frequência aos centros espíritas. O que as pessoas querem mesmo lá? Sentir-se espírito ou curar o corpo? Com passe, água fluidificada, sessão de radiação, desobsessão. Elas querem manter-se no mundo da melhor forma possível. E isso é uma demanda evolutiva. Não vou negar, nós já estamos no mundo, vamos fazer com que a permanência nele seja a mais agradável e demorada possível. O que é que algumas religiões trabalham? Teologia da prosperidade. O que é isso? Olha, melhorei de vida, compro um carro, paguei as minhas prestações, estou ganhando dinheiro graças à minha fé no Evangelho. O que é isso senão um neomaterialismo espiritual?
Se você olhar mais profundamente, existe até algo muito curioso, a privatização de Deus. Privatização de Deus? Tanto que as pessoas falam logo, meu Deus, né? Meu Deus. E alguns dizem, meu Deus é melhor do que o seu Deus, porque agora o meu Deus é privado. Privado não somente no plano pessoal, mas no plano coletivo, às vezes, de uma comunidade. Alá é melhor do que Jeová, Jeová se acha melhor do que o Deus Pai, e por aí vai a disputa entre os seguidores do Deus que é o melhor. Então, o meu é melhor do que o seu. Criaram um Olimpo. Que característica é essa, senão a característica do materialismo? Então, repare, o trabalho das religiões é o trabalho de transformar o homem fera em homem angelical. Vai dar muito trabalho, não? É por isso que vocês vão encontrar enormes dificuldades de manter as pessoas no campo da religiosidade, principalmente quando mexe com as estruturas da sobrevivência. Então, a grande religião do povo ainda é farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A grande religião é essa, é o prazer em primeiro lugar, a satisfação em primeiro lugar. A grande religião ainda é o egoísmo, o egocentrismo. Quer dizer, quando eu chamo de religião, eu chamo de motivação, o que leva as pessoas a buscar uma transcendência, uma fé, ainda é a sua autossatisfação nesse sentido material. Nós espíritas informamos que temos um sexto sentido. Os 5 sentidos, pelo que você colocou, nos domina, mas nós falamos que nós temos um sexto, que nos dá essa sensação de espiritualidade, percebendo o mundo além do mundo. Olhando para esse aspecto, como observar isto? E, se possível, depois também uma mensagem para o nosso telespectador. Em primeiro lugar, hoje os estudos mostram, e não é da área espírita necessariamente, que nós usamos 5 níveis de consciência. Não é sentidos físicos só, os 5 sentidos, 5 níveis de consciência. A consciência sensório-motora, fantásmico-emocional, mental concreta, mental abstrata, racional-analítica clássica. Mas existem, nos relatos mundiais, 5 outros níveis de consciência: intuitivo-sintética, místico-unitária, visiológica, não dual. Só que a média da população não sabe para que lado vai isso. A intuição é que é considerado o 6º sentido, consciência intuitivo-sintética. Então, nós temos uma larga possibilidade de desenvolvimento ainda no ser humano, como coletivo, para poder compreender a realidade. Porque o mundo que nós descrevemos é função da consciência que nós vivemos. Então, a grande mensagem que a gente pode imaginar para o nosso devir, o nosso futuro, é que sejamos cada vez mais plenos no nosso potencial de ser. O que nós somos ainda não é expresso na existência que nós vivemos, porque existe em nós a grande riqueza de sermos filhos de Deus, herdeiros da eternidade. Mas o que é que nós fazemos? Vivemos na temporalidade, prisioneiros do espaço-tempo, sofrendo com a ideia de morte, de efemeridade transitória, porque não temos consciência do que somos. Então, o grande desafio de autorrealização é: seja o que você sempre foi e sempre será, essência, espírito imortal, criação divina. Essa é a grande tarefa nossa atual. O programa Visão Espírita agradece ao André Luiz Peixinho, deseja a você, nosso telespectador, que, após assistir este programa, assista-o de novo, para rever, estudar. E ao assistir de novo, faça o seguinte: assista-o de novo, porque eu tenho certeza que este exercício ajudará a refletir profundamente em tudo que nos foi falado pelo Peixinho neste programa. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita.